Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu acho que o True Crime, ele é uma... Vou usar uma palavra horrível, tá? Mas é uma aberração dentro do mundo do documentário. Porque nunca séries documentais foram tão famosas quanto na era do streaming por conta do True Crime. Sim. Sabe, tem até uma sketch muito engraçada do SNL, acho que de um ano atrás, ou dois, que fala das mulheres que trabalham a semana inteira e só querem uma noite calma e tranquila. E aí elas voltam do trabalho muito cansadas, aí fazem um skincare, aí botam um roupão e assistem o documentário mais violento que elas já viram na vida. E esse é o momento tranquilo delas, entendeu? Olá, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Se Pá um Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto sério em partes. Mas antes da gente apresentar o assunto, a gente queria se apresentar. Eu me chamo Ronaire Nunes, estou aqui acompanhado do querido Pedro Ibarra. Opa! Tudo bem, Pedro? Saudades de mim? Eu posso que não, né, Ícaro? Ai, credo. Meu Deus, ele ainda lembra até hoje. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre aí. Olha, o seu cabelo tá maravilhoso. Pô, tá todo... Mas hoje Você eu tava vou... ajeitando Todo dia ele aí. fala. Do Hoje eu... cabelo. Você foi o primeiro, gostaria de pontuar aqui nesse podcast, que o Ronário foi o primeiro a falar bem do meu cabelo, que realmente está em grande fase. Sim. Meu cabelo está muito bem, meu cabelo está Você muito tava bem. ajeitando aí, eu percebi, tá muito bonito. Meu cabelo, Parabéns. muito obrigado. Muito Essa obrigado. é uma glória que a Você gente que tem está de... ouvindo no Spotify, ouça então pelo YouTube pra você ver que meu cabelo que tá valendo a pena. Exatamente. Não é? Meu Deus. Caraca, hoje eu tô, já taquei. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Quando eu tô com meu cabelo solto, você não fala do meu cabelo, Ai, né? perdão, eu sabia que você ia me lacrar. É. Eu sabia que você ia me lacrar, mas tudo bem. Seja muito bem-vinda, meu anjo. Como você tá? Tô bem. Tá animada? Sim. Eu também, gente, porque hoje nós vamos falar de um gênero muito especial na televisão. Não é série, não é filme, mas é uma coisa muito legal. São os documentários criminais, que é um filão meio inexplicável, né? Porque é uma coisa muito mórbida, mas a gente tem um grande apreço. Não é uma coisa ficcional, porque aconteceu, então tem um pezinho ali na realidade. Às vezes esse pezinho tá todo na realidade, às vezes tá só um dedinho. Mas, Às vezes tá muito, né? Às Tem vezes, uma série atual aí que dizem que é desse jeito. mas a gente vai falar sobre isso. E o que nos levou, pessoal, a pensar sobre esse tema dos documentários criminais foram duas estreias que aconteceram recentemente. Volta Priscila na Disney Plus e A Vítima Invisível na Netflix. Eu sei que o Pedro já assistiu Volta Priscila e eu queria pedir, Pedro, para você apresentar um pouquinho essa produção. Pela sua cara já imagina-se que você não gostou muito, né? eu Seu tenho... cabelo até ficou um pouco assim, esmoreceu, caiu, Não, eu tenho um certo problema com o True Crime como um todo. Pra quem não sabe, o gênero criminal dos documentários, ele é muito conhecido como True Crime. No Brasil ele tá muito, muito popular por causa dos streamings, mas eu acho que o nome que alterou a popularidade do True Crime no Brasil recentemente foi o caso Evandro nos podcasts, que é do Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos. Mas enfim, eu não sou muito fã de True Crime. Eu assisti o primeiro episódio de Volta Priscila e eu assisti A Vítima Invisível completo, que é um filme. Volta Priscila é uma série de 4 episódios de 40 minutos e A Vítima Invisível é um filme de 1h47. Bom, Volta Priscila conta a história do desaparecimento da Priscila Belfort. Pra quem não lembra ou quem não conhece o caso, há 20 anos atrás, a irmã do Vitor Belfort, que na época estava disputando o cinturão dos meio pesados no UFC, ela desapareceu. Ela estava trabalhando, 1h da tarde ela saiu pra almoçar e ela nunca mais foi encontrada. Ela, inclusive, não tem certidão de óbito. Ela é considerada ainda viva, porém desaparecida. E o caso é considerado ainda uma investigação em aberto justamente por causa disso. Ele foi fechado mas em agora 2021 reaberto. Aberto, Então, a Priscila Belfort, esse caso ficou marcado porque foi um caso que teve profusão internacional por conta do Vitor Belfort e nacionalmente por conta dos artistas. Muitos artistas se aliaram à causa e até hoje usam a camisa Volta Priscila. É pra falar da Vítima Invisível também? Também, por favor. Vítima Invisível é um... Mas peraí. Você gostou de Volta Priscila? Cara, o primeiro episódio é bem legal. A Camila não gostou do desenrolar.
Eu assisti o documentário todo e... Por que você não quer falar se você gostou ou não? Não, o primeiro episódio eu gostei. Primeiro episódio, entendeu? Primeiro episódio eu gostei. Tá, beleza. Eu acho que Eu tem- entendi. Eu acho que tem uma coisa no primeiro episódio de... Eles trabalham muito bem a emoção, que é o necessário. Sim. Me pegou pra valer, mas eu tô assistindo atualmente 7 séries ao mesmo tempo e eu não tô conseguindo terminar nenhuma. sim. Não, eu é estou que vivendo a procrastinação. Eu achei que tivesse tido alguma tava- mensagem subliminar Não, entre não, vocês não, que eu não não, tinha não. entendido, mas tudo bem. Diga, Camila, seu panorama. Não, então, eu concordo com o Pedro quando ele diz do primeiro episódio, ele te prende na série, te faz querer ver e tem essa coisa da emoção, que eu acho que é importante num documentário criminal, especialmente falando quando você tá falando de uma pessoa que tá desaparecida, né? Então você Sim. tem que apresentar os personagens que vão contar sobre ela, quem é a família, que eles estão procurando ela, óbvio. Então vai ter aquela coisa toda da emoção. Pô, tem uma apresentação de um personagem no finalzinho do episódio, que é o cachorro, Aham, absurda. que é uma apelação absurda. Foi aí que eu chorei nessa parte. É uma porque foi apelação. absurdo. Eu tava vendo o episódio aqui pra escrever a matéria, eu tava vendo na redação. E eu não podia ficar chorando no meio da redação. mas é absurdo. Caraca! Véi, que apelão, velho. cachorro da família Pedro, eu acho que dela todo mundo já chorou no meio da simplesmente- redação. O cachorro da família dela simplesmente morre, tipo, 15 dias depois que ela desaparece, pô. Com saudade dela. É tipo, é O só bichinho, isso. É é. absurdo. E aí, enfim, o que eu não gostei do documentário, e aí não é nada sobre a história ou sobre os personagens em si, eu acho que tem um problema de montagem. Especificamente porque são 4 episódios e parece que 2 deles são meio perdidos, assim. Que são os dois do meio, né? E a gente tá vendo, tipo, tudo bem, é importante a gente saber quem era a Priscila, é importante. Mas eu acho que são 2 episódios, é muito. A gente passa boa parte de um dos episódios falando sobre o intercâmbio que ela fez, sobre como ela voltou mal, o intercâmbio não fez bem pra ela. Falar sobre como ela era, que ela tinha depressão e tudo mais, e que não era uma coisa muito discutida na época. Isso eu acho que o documentário faz bem, inclusive, de ressaltar e falar que tinha os indícios, mas que não era uma coisa muito falada. E eu acho que é isso. Eu acho que o documentário se perde um pouco e fica... Quando engrena. Parece que no 4º episódio engrena e você vai falar assim, agora a gente vai entender a dinâmica, o que aconteceu naquele dia, não sei o que, nanana. E acaba. E aí eu sinto que faltou um pouco mais, assim, sabe? Sim. E são 4 episódios de 40 e poucos minutos cada. E eu acho que não foi suficiente. Eu acho que parece que fica faltando coisa. Por mais que Sim, eu seja um entendi. caso em aberto e que ela tá desaparecida. Então não tem uma conclusão, né? Tem um fato que eu entrevistei a família, Belfort. Foi uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz em muito tempo. E não porque a dor tava ali, mas porque... Rotineiramente, infelizmente, no trabalho de jornalista, você entrevista pessoas que estão com dor. Sim. Uma dor de perda, enfim, hoje o dia que a gente tá gravando, morreu o Cid Moreira, então a gente tá vivendo isso muito. Mas assim, a dor estava ali, permanece ali. Eu entrevistei o Vitor Belfort, a Joana Prado e a Jovita Belfort, mãe da Priscila e do Vitor. Mas a impressão que dá é que a intenção deles... A Joana só falava assim na entrevista. Vai ser bom porque a mídia vai rever esse caso, vai ser bom porque a mídia precisa botar o olho nisso. O Vitor Belfort só falava no sentido de... Esse caso estava errado e as pessoas que erraram não foram... Não mostraram que erraram e nunca pediram desculpa pelo erro, uma coisa meio vingança. E a Jovita tava numa, assim, falar da Priscila é falar sobre os desaparecidos. Minha nova causa é os desaparecidos. Vocês vão conhecer... Aí todo mundo, vocês vão conhecer a Priscila de verdade. Vocês vão conhecer a Priscila de verdade. Tudo bem. Há 20 anos atrás, foi horrível o que fizeram com esse caso. Sim. Eles associaram a Priscila ao tráfico de drogas, associaram a Priscila aos morros que eles queriam invasão. Sim. É muito... Não sei, vocês já viram Tropa de Elite 1? Sim. No Tropa de Elite 1 tem aquela cena do... A história do Tropa de Elite 1 é que eles têm que invadir os morros em nome do Papa. Aham. E tem aquela cena do... Mata fulano e bota na conta do Papa. Então, ficou meio assim... Parecia que o governo do Rio de Janeiro queria invadir aqueles morros e usou o caso Priscila. Foi o primeiro caso em que botaram 5 mil reais em jogo pra falar assim, ó, quem achar qualquer informação sobre a Priscila, o governo do Rio paga 5 mil reais. Pois é. Então parecia muito que eles estavam usando esse caso Tanto em é nome que tem um grande traficante de um morro lá no Rio que morre justamente por causa disso, assim. Tipo, tinha especulação de que ele estava envolvido no caso. A gente nunca vai saber do envolvimento dele de fato, porque mataram ele antes de qualquer interrogatório.
Mas a justificativa foi essa. Ele está nesse morro, vamos invadir. E invadiram sob a justificativa de achar a pessoa que matou a Priscila. Então a Saquei. família tava muito nessa onda de... a gente precisa mostrar a Priscila de verdade. A gente precisa mostrar uma Priscila de verdade. E na minha opinião, como pessoa que escreve sobre cultura e pessoa que entende como funciona conversar com o público que tá vendo uma série, era preciso relembrar o caso mais do que Sim. tudo. Era preciso mostrar pra gente a dinâmica do que tava acontecendo. E eu acho que o primeiro episódio faz isso muito bem. Aham. Mas Não. é preciso mais. A gente não vai no True Crime pra ficar olhando, terminar o episódio e ficar olhando e falando: ué, Entendi nada. eu voltei 20 anos no passado e não lembro. E vivi a mesma coisa. Porque muitas pessoas que vão assistir esse caso lembram do caso na TV. Sim, sim. Eu não lembro tanto, mas eu lembro de, assim, na TV falar, a irmã do Vitor Belfort, a irmã do Vitor Belfort. Eu lembro porque eu assistia até com meu pai o UFC. Eu falava, o que aconteceu com a irmã do Vitor Belfort? Aí a minha família falava, sumiu, sabe? Mas é isso, eu queria saber mais, porque eu era uma criança. E aí eu olhava pra aquilo e falava, meu Deus, uma pessoa sumiu, sabe? E aí tem muita gente que levanta umas coisas, assim, umas conspirações de... tá na Turquia até hoje, tráfico humano. O próprio Vitor Belfort passa o documentário inteiro com uma camisa, Knockout Human Traffic, que é tipo, vão dar um nocaute no tráfico humano. Então, sei lá, eu acho que... E tem um porém também, que a gente não falou, que esse documentário especificamente não pôde entrevistar nem usar certas imagens, porque não foi liberado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí tem toda essa questão do fato de que a polícia não fez uma investigação completa na época. Isso é falado no documentário e tudo mais. Então eu acho que ainda tem esse porém, porque não puderam entrevistar as pessoas que cuidaram do caso na época. Então eu acho que o documentário, não é que ele falhou, né? Mas falta isso. Você sente que tá faltando isso e é justamente o empecilho que foi da justiça que não deixou, né? Tem um buraco no documentário e tem um buraco que faria sentido Sim, ser 100%. preenchido ali 100%. justamente pro público que é assim. Tanto que Volta Priscila não fez o burburinho que Vítima Invisível Não fez. E se a gente for pensar Sim. em audiovisual, Volta Priscila dá banho em Vítima Invisível. Vamos falar da Vítima Invisível. O que se trata? Já em outro streaming na Netflix? Na Netflix. É um filme. É sobre o caso da Elisa Samúdio, que era a amante do goleiro Bruno. Esse um pouco mais atual, né? E mesmo assim... E o caso mais famoso. E mesmo assim, esse cara já tem quase 15 anos. Pois é. E esse cara... Então, Vítima Invisível é horrível. Meu Deus. É um documentário muito ruim. Desculpa, mas é um documentário muito ruim. Eu tava conversando com a Márcia. Márcia é uma figura que a gente sempre fala aqui, porque ela sempre conversa com a gente. Márcia é uma subeditora de cidades aqui do Correio que ama True Crime. E toda vez que surge um True Crime, ela vai na minha mesa e fala, Pedro, você viu tal? E a gente fica discutindo. E esse eu tinha visto, então a gente pode discutir. Ela falou pra mim a frase: Vítima Invisível parece uma grande reportagem. É isso, parece uma matéria-zona do Fantástico de 1h47, em que se apresenta o caso inteirinho, de cima a baixo, e deixa tudo em aberto igual. Entendi. Não vai Sabe? botar E aí, o que eles falam? O que a gente tem de novo? A gente teve acesso a um computador que era da Elisa, na época, e as mensagens dela do MSN. Só que não aparece em nenhum momento as mensagens. Aparece uma dramatização das mensagens, tipo uma pessoa digitando, uma pessoa fingindo que é Elisa, digitando, e em cima assim, amigo 1, responde tal coisa. Amigo 2. Pra proteger as pessoas também, né? Exato, mas assim, não alterou em nada a visão que a gente tinha da Elisa. Alguns fatos muito interessantes que não foram tão discutidos na época, não foram levados a fundo, como quem era o tal do Bola, que foi o cara que efetivamente assassinou ela. Elisa Samúdio foi uma atriz pornô. Como é que ela chegou até o Bruno? Ela ainda vivia disso? Tem não também outras questões do caso que são... Até hoje não são explicadas, né? Tipo, como que ela foi levada do hotel onde ela tava pra casa lá do Bruno, se ela foi levada... Isso foi meio explicado, mas assim, na época também tinha sido. Sim. Que era, acharam um rastreador em um dos carros, que ela saiu do hotel pra casa lá de Belo Horizonte, de carro, na madrugada, depois do jogo do que o Flamengo perdeu pro Goiás. Então, assim,
certo ponto, eles explicaram algumas coisas Sim. que na TV não tinha tanto valor, mas que num documentário desse tem. Sim. Só que é aquela coisa, se fosse uma grande reportagem de 1h30, ia ter, Entendi. de qualquer forma. Entendi. Eu acho que não tinham algo novo pra contar. Eles só queriam surfar na onda do True Crime. Até porque veio antes desse o caso da Isabela Nardoni, também na Netflix, e que teve um burburinho na época, e eu também acho que vai nessa linha. Porque ele também não apresenta nada muito novo, entrevista as mesmas pessoas da época, as mesmas... Tudo, a gente tem acesso a algumas coisas diferentes, tipo rotina da família, como era a vida, mas tirando isso, não tem nada. Eu acho que a coisa mais legal, o que diferencia do Elisa Samúdio do caso Isabela Nardoni, é que no documentário do caso da Isabela Nardoni, eles passam o tempo inteiro falando. A mulher, a Ana Carolina Jatobá, foi o tempo todo incriminada por ser mulher. E isso na época não se falava. Isso foi um caso que já tem quase 20 anos também. Sim. Foi o tempo todo incriminada por ser mulher. Foi o tempo todo... Então, quando... Não sei, eu acompanhei o caso da Isabela Nardoni também como criança. Sim. Eu lembro de eu falar, nossa, o pai e a madrasta são pessoas horríveis e não sei o quê. E no documentário você olha e fala, caralho, mas a madrasta não fez nada de errado. Se a gente for olhar no cerne da questão, tudo que foi atribuído à madrasta, hoje o corpo delito entrega ao pai. E aí você fala, cara, onde é que tava a madrasta? Aí pegam a entrevista da madrasta e mostram que o corporal dela tava todo pra baixo, que ela morria de medo do Nardoni. Então, assim, tinha pelo menos uma proposta dentro daquilo. Entendi. O da Elisa Samúdio, a única coisa que eu descobri é que ela queria ser goleira também, que o filho dela é goleiro. Sabe? Não tem algo que eu olhei e falei, meu Deus, essa informação nova realmente mudou minha visão sobre o caso. O caso da Elisa Samúdio é um caso horrível, que não tem nenhuma resposta. Aquela história dos cachorros lá, nunca foi confirmada. A O- gente tem confissão, né? No caso, é só a única diferença porque do da Nardoni, né? Porque o Nardoni não tem. Exato. E tem um erro absoluto no documentário. Alerta de spoiler. Pim, 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 pim. Spoiler de documentário? Tem duas pessoas que são colocadas na história, que é o Sérgio, que é um primo, e um outro cara, que agora eu esqueci o nome, que era menor de idade na época do crime da Elisa Samúdio. Sim, que Um é primo. é parente do Bruno. São dois parentes do Bruno que são colocados nesse caso. Esses dois são os primeiros a abrir o bico. Dá errado, eles estão vendo que vai dar errado, eles abrem o bico. Esses dois foram mortos pouco tempo depois de abrirem o bico. Foi uma queima de arquivo. Sim. O documentário não debruça nada nisso, nada. E aí você olha e fala, meu Deus, mas aqui tem informação. Tem. Aqui, qualquer jornalista, documentarista, Sim. pessoa curiosa, Aham. podcaster, qualquer um ia olhar e falar, meu Deus, essas pessoas fizeram uma coisa que desagradou alguém. Sim. Como é que a pessoa morre 2 anos depois, você não vai falar com a família da pessoa, você não vai falar com uma ex-namorada da época, você Sim. não vai falar com alguém que o viu pouco tempo depois dele, alguém da prisão, sei lá. Sabe, eu acho que os bons documentários de crime Aham. são documentários ou que apresentam uma nova perspectiva sobre o caso, tipo, olha, esse caso ele foi colocado errado esse tempo todo, Sim. ou são documentários que têm realmente uma nova história pra contar. Meu Deus, tem esse novo ponto do caso que não tá sendo falado na mídia, mas a gente tem acesso a isso. Sim. Aí é vender isso e não entregar isso E aí eu não sei se a gente tá pensando assim, só pra finalizar assim, porque a gente tem esse acesso a esses casos, pelo menos, eu falo mais o da Elisa Samúdio, porque foi um caso que a gente acompanhou de vários desrolamentos, né? Mas assim, eu não sei se é porque a gente tá próximo, eu não fico imaginando, por exemplo, eu sou uma pessoa que assisto muito documentário criminal lá de fora. E aí, como eu não tenho acesso a esse caso, talvez, se eu tivesse acesso, eu assistiria diferente o documentário, sabe? Eu acho que a gente tem essa visão justamente porque a gente tá aqui, a gente já sabe o factual, a gente já sabe o que aconteceu. Ah, matou fulano, não sei o que, não. E aí a gente quer saber mais. E aí, às vezes, o documentário talvez não se proponha a isso, sabe? Talvez a gente esteja pedindo algo eu acho que não é a proposta. Eu acho que um bom documentário dessa leva brasileira é o da Daniela Pérez. É verdade, eu acho bom também. Porque ele retoma o caso, ele mostra um sintoma da sociedade da época, Sim. ele mostra uma série de questões. Ele não fica só pintando o cara de vilão, ele fala, pô, ó, olha esse cara, olha a história dele, Sim. olha como ele era, olha esse a mulher. namoro. Exato. Exatamente. Eu acho que o caso da Daniela Pérez como como documentário é muito mais
tiro certo do que esses dois que vieram agora. E é Porque diferente, a gente tá no caso falando dela de tem... 3 streamings diferentes. Sim. Daniela Pérez é HBO Max, Volta Priscila Disney Plus e Vítima Invisível é Netflix. E o da Daniela E tem da 8 Doni- episódios, né? Tem essa diferença também. A gente já fez um podcast sobre o da Daniela, foi o primeiro dessa nova temporada, mas não é muito bom, não assistam, o episódio não ficou muito bom, porque é isso, um documentário a gente tem de levar em consideração que são pessoas, como você falou, com dores, né? E falar sobre documentário, principalmente criminal, né, que tem crime e tudo mais, é uma coisa muito delicada. Primeiro, eu acho que é difícil de se fazer, muito mais difícil do que um filme ficcional, uma série ficcional. Até porque você vai estar lidando com essas pessoas e não romantizando a tragédia. Exato, e aí você precisa ponderar muito isso. Mas uma coisa que eu queria puxar o assunto, puxar como assunto, é sobre a diferença, a Camila pontuou um pouco, sobre os documentários criminais brasileiros e norte-americanos. Porque eu vejo que existe uma espécie... Não quero falar mal das produções brasileiras, mas nesse caso em específico, eu acho que existe uma evolução nos documentários criminais norte-americanos em relação ao brasileiro. Mas Isso até porque, por conta da capacidade deles de misturarem ficção com documentário, que eu acho uma coisa fascinante. É fascinante pra mim. E isso eu tô falando, claro, da nova franquia, pode se chamar de franquia, né? Saga do Monsters da Netflix. Que é conduzida pelo nosso incrível Ryan Murphy. É ele, que já fez. Ele é sempre ele. Ele é o cara. Ryan Murphy já fez o Monsters, a história do Jeffrey Dahmer. Ó o meu sotaque. Olha. E agora ele tá fazendo do Lyle e do Eric Menendez. Não é Mendes, Menendez. Isso. E, cara, é muito interessante observar o quanto são atores, o quanto é uma história ficcional que é difícil até explicar, porque é uma história que partiu da realidade, mas você sabe que não é realidade. E eu sei que tem muitos jornalistas, inclusive até passou pela minha cabeça, existem muitas matérias afundando a internet sobre coisas do tipo, o que é verdade e o que não é na série dos irmãos Menendez. Mas eu acho que isso nem é necessário, porque se você tá assistindo, você consegue perceber o que ele quer inventar. Exatamente. E é Tem muito um bom. romance nada a ver. Um beijo, tem uma hora que eles dão um beijo, os irmãos. Aí eu fiquei assim, ué, gente, o que tá acontecendo? É o filme. Mas enfim. Enfim, o que vocês acham dessa evolução? Existe na cabeça de vocês? Ou documentário criminal é documentário criminal? Pra mim são duas coisas diferentes. Ali a gente já tá lidando com ficção. Eu acho que a melhor ficção de história Mas real... não é ficção. É ficção. Não, gente, Tá, não é. é uma dramatização de uma história real. Ok. Mas o que torna a obra uma obra ficcional, não uma obra documental. Agora, o melhor pra mim desses é Olhos que Condenam. Sim. Nossa, sim. Sim, Olhos verdade. que Condenam da Ava DuVernay Sim. Incrível. É uma série, assim, eu não consigo assistir de novo, de tanto Mas, chorei. cara, mas Nossa, é isso o que eu quarto tô... episódio me acabou. Não, horrível. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que existem degraus. Eu falei evolução, talvez evolução não tenha sido a palavra certa. Mas existem degraus, porque Olhos, ele tá um degrau ficcional um pouquinho acima de Monsters. Monsters ainda tem uma coisa, eles mostram assim o jornal. E aí, na hora que tá passando na televisão, é verdade, é o jornal da época, entende? Então, uma coisa que não tem no Olhos, mas, sabe, tem um degrauzinho assim. Entendi. É Você muito acha interessante. que Monstros é quase documentário? É quase documentário, é isso. Eu discordo. Eu acho que não é, até porque você também não tá mostrando de fato fatos, entendeu? Ali. Você tá mostrando o que, especialmente nesse caso dos irmãos Menendez, é que, pra quem não sabe, tem duas versões, né? Tem as pessoas que acreditam de que eles mataram os pais pra ficar com a herança, e tem as pessoas que acreditam que eles mataram os pais porque o pai era abusivo com eles. Ambas as coisas podem ser verdade. Não, mas aí a série, eles defendem a segunda opção. É claro isso. Eles defendem que eles mataram porque o pai era abusivo. Ele mas o nome da série é Monstros. Você tá já colocando eles como, tipo... Você já tá demonizando uma pessoa, tipo... Querendo dizer que eles fizeram aquilo por ganância. Não, mas aí mesmo que eles tenham matado os pais por conta que eles sofreram abuso, não justifica. Não, claro que não justifica. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, a série tem que... Pra ela ser considerada documental, ela precisa, de fato, dos fatos, as versões... Entrevistar as pessoas da época e tal. Quando você tem essa coisa já mais dramatizada, eu não acho que eu posso dar um erro fenômeno do Ryan Murphy nesse tipo de série. Ele bota atores muito bons, excepcionais pra fazer esses personagens.
e você começa a gostar desses personagens. Exato, esse é um problema O também. Dahmer Pois é, é desesperador, porque o cara é um psicopata. E aí você olha pra aquilo e fala, nossa, mas pô, o Evan Peters tá é maravilhoso, maravilhoso. ele é o nessa Kingo. Entendeu? Mas eu acho que no caso do Jeffrey Dahmer, pros irmãos, tem uma outra diferença, que é o nível de terror. No sim. Jeffrey Dahmer é muito, assim, uma coisa muito acentuada que te incomoda. É um terror, assim, pesado, só se você tiver estômago mesmo. Nos Irmãos Menendez não é. É uma coisa bem tranquila e em certos... pastelão, em alguns momentos. Não, em certos momentos chega a ser cômico, porque os dois são muito destabanados, sabe? E você fica assistindo e você fica, cara, não é possível que esses dois imbecis vão conseguir Vão matar milhões o e pai. milhões do dinheiro dos pais. Mas enfim. Mas isso pode ser uma forma, talvez, de dar uma atenuada na figura que eles ficaram, porque na época eles foram tratados numa monstruosidade. Por exemplo, você tem um que é maravilhoso, é o do caso O.J. Simpson. Que também é do Ryan Murphy. Olha só. O Ryan Murphy, ele tá numa onda de fazer muito isso, né? Porque teve o do O.J. Simpson, teve o do Versace também, que foi feito ele e fez, tal. é porque o Ryan Murphy é o mago das antologias, né? Sim. E aí, pra quem não sabe, ele é o criador de Glee e American Horror Story, que foi a primeira grande antologia dele. E uma muito mais importante do que essas duas, Nip Tuck. Quem foi adolescente nos anos 2000 vai lembrar. E aí ele depois do American Horror Story, ele lança American Crime Story. Sim. Ele lança o Field, que também tá em alta. O Field, ele lançou um Field agora do caso do Truman Capote, ano passado. E agora ele tá vindo com o Monsters, que é o da Netflix. Que é o primeiro exclusivo da Netflix. Sim. No American Crime Story, ele queria fazer um drama, muitas vezes um drama de tribunal. Sim. Ele gostava muito dessa coisa do tribunal. No caso já do Monsters, ele quer contar a história De como. pelo o que ponto aconteceu. pelo ponto de vista de uma terceira pessoa que estaria dentro de cada sala nos momentos que aconteceu. E no Field ele conta os dois lados de uma briga famosa. Então, no caso do Truman Capote, é o Truman Capote contra outra pessoa lá, e aí conta os dois Ansiosa lados. pra treta de Taylor Swift e Kanye West. Né? Nossa, Obrigada. esse vai ser legal, mas tem que morrer alguém antes. E aí, todas ele mata alguém, ele faz depois que alguém morreu. Mas eu acho que é isso, assim, ele ficou especialista, por se especializar em antologias, ele ficou especialista em fazer esse tipo de história de uma forma dramatizada e principalmente em ganhar prêmio com isso. Sim. Porque história real é aquela coisa, quando você faz uma história real e o ator vai muito bem, você já garante, um Mzinho ali pro Sim. Javier Bardem, um Mzinho ali pro Courtney, eu esqueci o nome dele, que ganhou um Emmy por American Crime Story, O.J. Simpson. O Rick Martin ganhou por American Crime Story do Versace. Então, assim, é interessante. Eu acho que esse é mais interessante fazer, porque são casos antigos. Sim. Aí você traz pessoas famosas, você bota bons atores, e aí você bota um monte de gente. O caso do O.J. Simpson é dos anos 90. Sim. Então, meu irmão viu e ficou, isso foi legal. Sabe, esse caso foi Até a história, inclusive ele faz isso em todos. No American Crime Story O.J. Simpson tem um momento do julgamento que tá rolando a final da NBA. E é a primeira vez que as emissoras de TV dos Estados Unidos cortam a tela no meio e botam metade uma coisa e metade uma final desportiva. Mas porque o caso era tão grande que ficou. Sim. E aí eles botaram a real, com o O.J. Simpson lá de verdade. Sim, e tal. nos irmãos, no Eric e no Lyle, ele também mostra esse lado pop, né, do crime, que a pessoa, eles vão pro tribunal e daí julgam se a postura deles no tribunal é uma postura de psicopata ou não. E, enfim, eu acho que essa é uma característica dele. Mas eu queria perguntar pra você, Pedro, uma coisa. Você acha que esses documentários ficcionais, vamos chamar assim, são melhores do que os documentários 1 hora de reportagem do Fantástico? Ou você acha que o documentário ainda tem de ter mais importância, digamos assim? Não, eu acho que são dois gêneros diferentes. Não, mas qual você assistiria? Você tem 1 hora da sua vida. 1 hora da minha vida eu ia assistir o ficcional. Mas é porque eu gosto. Porque eu estudei artes cênicas. Obrigado. Eu gosto disso. Obrigado, era aí que eu queria chegar. Mas eu acho que documentário é pra fã de documentário. Eu acho, inclusive,
E eu até levantei, porque eu ajudei no roteiro essa semana. Eu até levantei isso. Eu acho que o True Crime, ele é uma... Vou usar uma palavra horrível, tá? Mas é uma aberração dentro do mundo do documentário. Porque nunca séries documentais foram tão famosas quanto na era do streaming por conta do True Crime. Sim. Sabe, tem até uma sketch muito engraçada do SNL, acho que de um ano atrás ou 2, que fala das mulheres que trabalham a semana inteira e só querem uma noite calma e tranquila. E aí elas voltam do trabalho muito cansadas, aí fazem um skincare, aí botam um roupão e assistem o documentário mais violento que elas já viram na vida. E esse é o momento tranquilo delas, entendeu? Então o True Crime, ele traz uma potência pro gênero documentário que não havia antes do streaming. Sim. Porque agora tem um monte de gente querendo ver documentário de True Crime. Eu tenho amigos, principalmente amigas, eu acho engraçado que é um gênero que faz mais sucesso com mulher do que com homem. A gente tem que chamar um psicólogo aqui pra explicar o que acontece, que as pessoas gostam tanto. E a gente tem eu tenho uma amiga que ela fala assim, pô, eu adoro todos esses, eu fico esperando, não sei o quê. E ela é psicóloga. E eu falei, pô, você não acha isso estranho? Não, eu acho que é uma coisa que te dá as informações. E você fica instigada, você fica tensionada. Se você não conhece o caso, você fica muito curiosa. E... Mas é um pouquinho estranho. É estranho de tudo. Estranho, cara. Estranho. Você assiste uma coisa uma sem pessoa- pensar. Eu prefiro, inclusive, documentário criminal do que essas ficcionais. Eu sou mais pra esse lado. Real? Ser real, porque eu chocado. gosto de ver... Eu gosto de assistir, assim, a minha vibe é assistir e ligam nas peças, entendeu? Eu cresci vendo CSI, né? Então eu cresci vendo essas ideias de coisa criminal, assim, de tentar adivinhar quem fez, né? Então eu sempre tive muito isso. Então quando eu assisto documentário, a minha vibe vai nessa linha. Eu quero ir vendo montar, entender o porquê, quem fez, o que foi, lá. E me prende. Eu tenho uma lista, por isso que eu tava procurando aqui mais cedo, eu fiz uma lista pras meninas lá em cima, porque a gente gosta muito. Eu, Thalita, Yasmin, a gente ama as meninas lá da redação. E eu As fiz a lista pra elas, psicopatas. documentários que eu assisti. As psicopates. Eu fiz a lista dos documentários que eu já assisti na Netflix, porque a Netflix tem muitos. Muitos. Tipo assim, é um universo ali, é um esquema de pirâmide. Você começa a assistir você já vê todos e ele os vai outros. indicando outros. É absurdo. E eu assisti vários já. Eu passo por umas fases, assim, onde eu assisto 6, 7 seguidos, assim. Tipo, um por dia. E eu gosto dessa linha, justamente porque a narrativa te prende. Você, tipo assim, tem um documentário, eu vou dar só esse exemplo, prometo, que chama Um Pesadelo Americano. Eu recomendo pra todo mundo. Sério, é tipo assim, é uma história tão absurda que você jura que é mentira. E o documentário, o crime na época ficou conhecido como o... Qual que é o nome daquele filme do Ben Affleck que a menina desaparece? A garota... The Gone Girl. Isso. Eu esqueci em O português. caso ficou conhecido como isso, lá nos Estados Unidos, mas... A reviravolta do caso aqui, de fato, não era isso, entendeu? Não era que nem o filme, era outra coisa. E é um documentário tão, tão bom, porque você tem todos os lados da história. É um documentário que ainda deixa muita coisa em aberta, porque você não sabe, mas ao mesmo tempo é um documentário que te prende. E aí isso, pra mim, é o equilíbrio de tudo, entendeu? Porque você consegue fazer um bom documentário sem saber de tudo. Que era o que a gente tava falando aqui mais cedo, entendeu? E você se julga psicologicamente equilibrada de assistir tanto crime assim. Uai, sim, é óbvio que é uma coisa que te dá... Essa foi boa. É óbvio que você tem uma... Tipo, é uma coisa mórbida justamente por isso. Porque você fica tentando entender a mente do criminoso. Você tenta entender por quê, entendeu? Você vai nessa linha. Sim. É tipo... É enfim. tipo o Onaire que sentia cheiro de sangue e achava massa pra caramba do gosto metálico lá, que foi até um corte. Meu Deus, o Pedro ressuscitou. É tipo o Pedro Onaire com ressuscitou. gosto de sangue lá, ó. Você lembra Meu desse Deus. corte? A gente vai botar aqui gente, meu Deus, quanto tempo isso supera, Pedro. Mas assim, só pra apontar que quando eu comecei a assistir esses documentários... depois eles abriram a minha mente, assim, as coisas pra assistir documentários de outras coisas, tá? Tipo, eu não só consumo documentários de... De crime, né? De crime. Você Não, também a assiste um Netflix- Discovery Channel, às vezes. A Netflix tem um vortex também de documentários sobre inseminação artificial
feita por médico. Ah, sim, todas entendi. as Uma coisas coisa de mais fraude, científica. Uma coisa entendeu? mais tranquila, Bem de mais fraude, tranquilo, de crime fiscal, Eu não de crime sei. sexual, Crime uma do coisa mais. futebol, coisa da FIFA, o documentário da FIFA é muito bom, inclusive. Tem um documentário na Netflix que é fantástico, que o nome é Icarus, que é sobre o escândalo de doping da Rússia na Olimpíada. Caraca, Ganhou Oscar e tudo. pois é. Mas eu sou dos documentários esportivos, galera. Não gosto muito de ver morte. Eu também não. E só pra apontar que a Netflix também tá entrando no mundo dos documentários bíblicos. Que existe isso agora. Agora vai. Que é tipo assim, fazendo essa coisa meio ficcional, mas Uhum. entrevistando historiadores e tal, pra falar desses momentos bíblicos. Tipo, um que saiu agora na Netflix é de Moisés. Uma coisa meio Sim. nostalgia, canal nostalgia do tipo- Felipe Castanhari. Tipo assim, tipo uma Record, quando você liga lá e assiste Gênesis, entendeu? É nesse jeito. Muito bem. Pra gente fechar, a gente já tá estourando o nosso tempo. A produção até esqueceu do tempo que ela tá ali tão envolvida na conversa, mas a gente já tá Bianca, estourando. tem algum documentário que você gosta? Gente, ela tá Ó, falando que Bianca gosta tá muito de falando true que crime. Vocês não estão entendendo, é uma coisa de garota. Talvez, pode ser. A gente tá em minoria hoje, né? Muito bem. Ela tá falando qual que ela gosta, gente. O da E o Boate documentário da Verdade, Boate da Kiss. Boate Kiss. É Quase verdade. morri, foi horrível. Eu não quis Assisti ver, esse eu não quis ver. documentário. Eu achei que ia ficar O pior, senti demais. o Eu vi, documentário que eu mais eu vi. sofri na minha vida foi o dos meninos do Ninho, do Flamengo. Também não quis ver. Não, Esse não, eu esse não foi o gosto. que eu mais sofri Esses na minha documentários vida. não me apetecem, onde eu vou chorar horrores. É que nem Olhos Escondendo me traumatizou horrores. Muito bem, mas só pra gente fechar rapidinho, Pedro, em pouquíssimas palavras, o que faz um documentário ser bom, na sua opinião? Cara, eu acho que é a capacidade dele de... Você diz em true crime ou no geral? Em geral. Eu acho que a capacidade dele de ser uma obra cinematográfica que funciona, no que diz respeito a ser esteticamente interessante, ter uma narrativa que atrai, que gruda, e trazer trazer algo novo, principalmente nesses que contam histórias, Sim. que não são documentários sobre a vida de alguém que a gente nunca ouviu falar. Tem alguns de vida de alguém que você nunca ouviu falar que são fantásticos, tipo Finding Sugar Man, que conta a história daquele cara que sumiu na África do Sul, que era um cantor massa e desapareceu da mídia, enfim, mas eu acho que o que traz eu acho que o principal documentário é o que a Camila levantou sem falar esse nome, que é o Inusitado. Aham. É você olhar e falar, nossa, eu nunca vi isso antes. E aí traz várias informações e você fala, meu Deus, que isso? Onde é que eu tava? Que pedra que eu tava embaixo? É isso. Sim. Sabe? É trazer uma informação nova que te prenda e te entretém até certo ponto. Por isso que eu não gosto de true crime. Porque em alguns momentos eu sofro muito. Eu não tô entretido. Muito bem. porque Camis, tem você isso, né? concorda? Aham, eu concordo. É porque eu acho que é isso, né? No final das contas, o True Crime também é um entretenimento, galera. Também é uma obra cinematográfica. Talvez não tenha esse propósito, mas é. É tratado hoje em dia como, né? Sim. Então, tem que ter esse fator de você te prender. Não necessariamente te entreter no sentido de você estar rindo na frente da TV, né? Mas documentário chato é muito Não, chato. aí tem Aqueles esse documentário problema. que dá vontade de dormir é muito Tem esse chato. problema, né? Aí eu não sou fã de documentário muito denso. Aham. Não, isso não me apetece. E você, Ronaldo, você acha que você tem alguma coisa que faz um documentário bom que você gosta? Sim, eu acho que ele tende a apelar mais pro entretenimento e menos pro jornalismo. Eu tenho de ser sincero que eu não gosto muito desses documentários assim, tipo, o da Boate Kiss não me ganhou, todos esses que vocês citaram, eu vi, eu tive a chance de ver, mas não me ganharam porque eu acho que tá muito perto do jornalismo. Pra mim, tende a apelar mesmo, que nem os norte-americanos, que nem o Ryan Murphy, e botar os irmãos se beijando e meter o pé no toque pop. Eu acho que esse é o segredo, é só assim que eu consigo assistir tudo até o final. Não sei, mas pode ser um problema meu também. Pode ser que você tá tão imerso no mundo do jornalismo que você só quer uma coisa que te Uma coisa que entretenha me muito, tira. né? Exatamente, pode ser também. Mas sabe que tem também uma coisa que é engraçada, que você tava falando disso, né? De eu gostar desses documentários. Mas vai nessa linha, porque você assiste uma obra ficcional assim, e aí as pessoas se entretêm. Ah, beleza, assisti isso aqui. Agora deixa eu procurar mais sobre esse caso. Aí vão atrás. Tanto é que a audiência do documentário, que tem o documentário dos irmãos, eu acho que é na Disney? Não, na HBO, eu acho, que tem um documentário outro feito, que Sobre está os lá irmãos. e aumentou a procura por ele, entendeu? Igual Então, da tipo assim, Elisa você Samúdio, fazendo... procuraram as matérias da época no Globoplay.
Por conta do documentário da Netflix. E aí você vai, tipo, despertando também esse outro lado, né? De você querer saber mais sobre a história. Às vezes tem essa parte da história dos irmãos. Beleza, tá dramatizado, tá? A gente viveu aquilo ali. Deixa eu procurar o que aconteceu depois. Julgamento, Exato. blá, blá, blá. Vamos ver. E deixa eu ver o real, né? Tem também essa Lembrando que os irmãos, o Eric e o Lyle, estão presos até hoje. sim. Muita gente questiona porque, tecnicamente, eles já deveriam ter sido soltos. Mas eles foram presos sem possibilidade de sair, né? De condicional. De condicional. Não, então, mas tem como você apelar e pedir pra sair. Aí muita gente questiona isso e tal. Enfim, eles podem estar aí conosco a qualquer momento. E hoje em dia eles estão juntos na mesma penitenciária, né? E uma coisa, inclusive, que a série mostra erroneamente, porque eles nem sempre estiveram juntos. Não, Eles estão juntos agora, mas desde o começo. Dramatizar. Enfim. Bom, já estouramos o tempo e muito. Vamos fazer um breve Se Pá um Clique. Vocês animam? Beleza, Sim. estão Eu ia preparados? perguntar se ia ter esse pão clique. Teremos. Pra quem não conhece, caros ouvintes, Se Pá um Clique é aquele momento em que a gente dá dicas de alguma coisa que a gente assistiu, que acha interessante, pra você maratonar aí no seu final de semana. Pedro, vamos começar com você? E a gente vai de quê? Galera, vocês já estão se acostumando, né? A gente vai de indicação que caiu em embargo. Ai, óbvio, sempre. De série que ainda não Ai, lançou. como ele é metido. Como ele é mas metido. hoje eu tô que tô, tá? Qual série, meu Deus? Tô até preocupada. Pessoal, domingo, não sei se isso for sair, Deve sair na semana deve ainda. sair, Antes. mas no próximo domingo, no dia 6 de outubro, Famoso. lança na Max uma série chamada A Franquia. A Franquia é uma série criada pelo John Brown, com Armando Iannucci, e a direção é do Sam Mendes, vencedor do Oscar por Beleza Americana. Ela é protagonizada pelo Himesh Patel, que fez Yesterday. E tem alguns outros grandes nomes no elenco. Tem o Daniel Bru, Richard D. Grant. Aquela menina que fez a Stormfront, a Aya Cash, que fez a Stormfront no The Boys. São alguns bons atores. E ela conta a seguinte história. O Ronaire. Essa vai ser a série, eu quase que garanto. Eu acho que é a série que o Ronaire mais vai gostar esse ano. Qual é o nome dela? A Franquia. A Franquia. Conta a história Eu ouvi do falar. primeiro assistente de direção na produção de um grande blockbuster de super-herói. E de Ele vai tudo amar. que dá errado. É uma comédia sátira de tudo que dá errado nesse tipo de produção. Meu Deus. O Himesh Patel faz esse primeiro assistente de direção que tá nessa produção que tá meio embaixo, assim, que contratou um diretor muito excêntrico, que nunca tinha trabalhado com produção de heróis, e que quer fazer um cinema arte, só que num filme de herói, que é um herói horrível, que é um herói que faz terremoto, Meu Deus. sabe? Uma coisa estranha. Mas a série é muito engraçada, muito engraçada. Mas é aquela coisa, você ri com uma mãozinha na consciência, assim, de... Eles fazem uma crítica muito válida ao cinema de franquia, ao cinema blockbuster. E... Que você deveria ouvir, né, Pedro? Que você é o fã desse tipo de... Mas Você e Camila Germano eu, como também. fã, sou o primeiro crítico. Eu, como fã, sou a primeira a passar pano. Nós seremos a... Como diria Clarice Falcão, nós seremos a oposição mais afrontosa que esse país já viu. E aí, o que acontece? Mas o mais interessante dessa história toda é que nos momentos, por ser dirigida por um diretor muito bom, tem momentos cinematográficos absurdos na série, tipo, de planos sequências de mais de 10 minutos, da tensão tá sempre na tela. Cara, uma série zona, fica a indicação pra todo mundo aí, lança no domingo, dia 6 de outubro, são episódios semanais da Max. Eu pude assistir os 2 primeiros e eu conversei com os diretores e com o elenco, então vai estar também no blog Próximo Capítulo, busca lá blogprossimocapitulo.correbrasiliense.com. Menino, não precisa mais de www, eu descobri isso um dia desses. HTTS, // isso aí. Então é isso, pesquisa lá no blog Próximo Capítulo, vai ser uma entrevista. No domingo sai uma boa entrevista com todo o elenco. A gente vai colocar, Camis, o link quando sair na descrição do YouTube pra quem Perfeito, pra vai quem estar aqui precisar. embaixo também, então. Camis, você gostaria de falar algo ou você tá sem diquinhas Sim, essa semana? eu queria indicar documentários criminais. Ai, meu Deus. Só que aí, eu queria, tipo... Eu que vocês também me vou dessem- fazer isso, então não vou te Tá julgar. vendo? Mas já começou me julgando. Eu quero falar de 2. E aí, se vocês me permitirem, por gentileza, já que o tema é esse, eu vou falar o que é o meu, assim, o top. Tipo assim, eu vou te indicar um documentário criminal na Netflix. O documentário. Chama Escândalos e Assassinatos da Família Murdoch.
Tem 2 temporadas, porque é tanto assassinato, é tanto crime nessa porra dessa família, que você fica tipo, precisa de 2 temporadas. Gente, é um documentário absurdo, tá? É tipo assim, conta a história dessa família que é rica e é muito influente nessa cidadezinha lá dos Estados Unidos. E acontece um acidente de barco, porque eles são ricos pra caraca. E aí, esse menino tá dirigindo alcoolizado e uma amiga dele morre. E aí ele é indiciado por causa disso. Só que esse crime, especificamente, começa a desenrolar uma série de crimes da família inteira que é acobertado, porque eles são advogados, são juízes ali da região e tal. Então, um monte de coisa é acobertada nesse caso e vai aí um monte de coisa, enfim. Eu não vou dar spoiler, porque eu sinto que isso é um spoiler da história e precisa ser sentida de todos os jeitos. Mas é um dos melhores documentários que eu já vi. E assim, conta tudo com calma, entrevista as pessoas que estavam na época. Você tem a dor e o sentimento da pessoa assim, tá, ele causou um acidente que matou a minha amiga, mas ele era meu namorado, tipo, vários sentimentos que você sente, enfim. Então, o melhor amigo, que era namorado da amiga, o melhor amigo dele matou a namorada, né, basicamente. Sobre todos os sentimentos que ele sente, enfim. É um documentário incrível e eu recomendo pra todo mundo, inclusive pros 2. E aí, a minha segunda indicação... Você vai assistir, Pedro? Vai Claro nada. que não. E aí, Com todo respeito a Camila, adoro Camila, mas eu não vou gastar meu tempo com juro True pra Crime. vocês. Tô vendo 7 séries ao mesmo tempo, Camila, eu preciso terminar. Mas tem hora que ele parece até dramatizado, Ronari, você vai gostar. E aí, o segundo documentário que eu vou indicar... Bianca já tá assim, ó. Ela vai assistir, tá vendo? A gente vai conversar sobre isso depois. E aí, esse segundo documentário é sobre fraude e inseminação artificial, porque eu acho ele muito bom também. Que é dos irmãos. Eu assisti esse, mas não menina, é isso esse. existe muito, eu já li algumas reportagens. Esse chama Pai Nosso. E aí, conta a história dessa cidade pequena também dos Estados Unidos. É sempre assim, ó, cidade pequena dos Estados Unidos. Lá acontece E muita aí, desgraça, né, velho? simplesmente, esse maníaco, ele é o único ginecologista, basicamente, no mesmo raio. Ele tem 940 problemas de saúde e ele decide inseminar várias mulheres com o sêmen dele, fazendo inseminação artificial. Então, você tem uma cidade pequena, um risco tremendo de incesto nesse lugar. E é isso. E as pessoas com problema de saúde? Claro. E aí, tem uma frase muito incrível de uma das meninas que começou... Foi que ela que meio que descobriu os vários irmãos. Tipo, a contagem é 150 irmãos pra mais, tá? Nossa. É absurdo. E uma das meninas falou assim, parece que ele tava querendo criar um clã loiro do olho azul. Tipo, uma parada assim, porque o cara é loiro do olho azul e todo mundo é loiro do olho azul. Também tipo rolou... uma parada de coisa de racial bem assim. rolou um caso parecido na Noruega, que o cara... Esse tem um documentário na Netflix, saiu recentemente. Inclusive. Sim, então, Esse pois eu assisti. Gente, eu assisto todos, vocês têm que saber. Tipo... Muito bom, mas esse é um filão, essa das pessoas que querem criar o seu clã é um filão também surpreendentemente grande. Esse daí do cara do Noruega é o homem com 1000 filhos. Pois é. Tipo, Bom, Gengis Khan. a minha dica, eu já falei aqui, é Monsters, a história do Lyle e do Eric Menendez. Não acredito que você tá indicando isso, mano. Gente, é muito bom. Véio. Muito bom. É muito Eu bom. acabei de perder todo o respeito que eu tenho por Ronai. Deixa eu falar. O tempo varia, alguns episódios são 40 minutos, outros são uma hora, mas é muito bom. Eu acho que a série decola a partir do 3º episódio, que aí é o que a Cami estava falando, dá a certeza que eles foram vítimas e não só gananciosos. E, cara, tem um toque pop muito excelente. Tem aquelas músicas da época, tem os carros da época, o ritmo é mais acelerado. Eu acho que vale a pena, sim, maratonar. E O diferentemente... Ronai é um cara pop, né? Diferentemente... Coisas pra você indicar. Diferentemente das suas dicas e diferentemente das suas dicas, vocês nem vão precisar entrar muito, porque vai estar entre os mais assistidos da Netflix. O meu vai estar entre os mais assistidos da Max, você vai voltar aqui e vai pedir 1000 desculpas, porque eu sei que você vai amar essa série. Eu não sei não, hein, Pedro? Eu não sei Eu não. sei, eu conheço o meu amigo Ronai. Ronai. Nessa série. Caros ouvintes, muito obrigado pela sua paciência e pelo seu tempinho conosco. Pedro, muito obrigado por trazer o seu cabelo aqui pra nos fazer companhia. Camis, muito obrigado pela sua presença. Eu vou cobrar um elogio pro meu cabelo. Pô, mas Sim. teve um dia desse que você tava com o cabelo finalizado. Mas você tem de seu vir cabelo solto, tá lindo, é. Aí você falou, finalizei. Mas não falaram ao vivo, né? Isso Falaram foi. no programa, Mas falaram estou falando off. agora. Falaram no off. Você pretende chegar em algum lugar com o seu cabelo? Não, Tem acho que eu vou alguma manter coisa? por aqui. Era onde eu queria chegar, tamo aqui. Tá, não, beleza. não quero crescer mais muito, mas qualquer dia desses eu vou estar loiro. Ih, por quê? Descobrimos onde você quer chegar. Promessa? Não, qualquer dia desses eu vou nevar de novo, porque já fui loiro. Não sei se eu já cheguei a gravar loiro. Não. Mas eu já nevei, mas eu vou, quando eu for loiro, é quando eu cansar dele, cortar um pouco mais baixo e
Eu tava pensando que você queria chegar em algum lugar, assim. Eu tô aproveitando ele enquanto ele tá natural Tá de certo, novo. tá certo, tá certo. Gente, eu queria fazer um agradecimento pra uma pessoa que vocês não estão vendo aí, mas é a Bianca Oliveira. Ela tá sentada ali produzindo tudo isso daqui. É difícil pra ela, talvez ela não goste de nos ouvir falando tanto tempo, então a gente tende a agradecer. Ela é estagiário que não ganha muito bem. Então a gente tende a agradecer muito, muito, muito. Bianca, muito obrigado. Bianca, sempre aí, né? E vamos ver mais True Crime aí, né, Bianca? Pois é, a gente vai conversar no próximo episódio sobre isso. No próximo Vou episódio. expulsar vocês. No próximo episódio, Bianca podia vir aqui no microfone e falar, né? Uma Já que vez. ela tá aí sempre. Diz que tá tranquila. Comenta aí pra gente, caros ouvintes, o que vocês acharam de tudo isso que a gente falou, dos True Crimes e tudo mais, que a gente vai ler no próximo episódio. Grande Muito beijo. obrigado, tudo de bom, até a próxima.